Muito bem, meus caros. Muito bem. Muito bom dia. Nós estamos aqui com um belo sábado em São Paulo e eu espero que vocês estejam onde vocês estiverem, né? Vocês também estejam aí tendo um ótimo dia, né? Um bom princípio de final de semana. Bom, hoje nós vamos ter uma conversa um pouquinho mais longa, tá? E, assim, é um assunto que não é complexo, mas que exige que a gente fale sobre alguns pontos que eu acho que são fundamentais, tá? Então, de maneira que eu fiz até algumas anotações aqui hoje, porque a minha memória também não é uma coisa aí maravilhosa, né? Bom, eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que é tema de infinitas perguntas, de infinitos pedidos nas redes sociais. Tá? Assim, se eu recebesse aí R$ 1 a cada vez que me fazem o mesmo pedido, né? Bom, eu acho que eu já tinha conseguido dinheiro aí para pagar minha conta de luz. Ou seja, o número de pedidos não é tão infinito assim. Né? Mas é uma questão que ressurge sempre. Né? E de maneira que eu acho que é tempo de falar a respeito dela. Tá? Bom, eu estou me referindo aí às listas, né? As famosas listas de livros. Né? Quer dizer, quais são os livros de leitura obrigatória? Quais são os clássicos que todo mundo precisa ler? Quais os livros que eu preciso ler antes, sei lá eu, né? Antes do Apocalipse? Bom, essa é uma pergunta recorrente. Né? Agora, o que é que eu faço sempre que me pedem essas listas? Né? Bom, eu sempre, sempre decepciono as pessoas. Né? Bom, e eu não faço uma lista de livros. Né? Não faço. Agora, vejam, esse não é o meu comportamento, assim, costumeiro. Né? Quer dizer, se vocês aí observarem as minhas respostas nas redes sociais e principalmente no YouTube, né? Bom, vocês vão ver que eu procuro sempre responder as perguntas, as dúvidas que me fazem. Né? Claro que dentro aí de certos limites, né? Porque há respostas que exigiriam aí a escrita de um capítulo de livro, né? Às vezes até de um tratado, o que é impossível de se fazer dentro dos meus limites de tempo. Né? E também, claro, quer dizer, por um motivo muito simples, né? Porque eu não sei tudo, né? Eu não tenho todas as respostas, né? Da mesma forma como ninguém tem. Né? Bom, e, aliás, este canal aqui, nosso, aqui no Telegram, né? Bom, é uma forma de tentar superar essa dificuldade, né? E oferecer para quem está aqui, para quem é realmente interessado em literatura, em escrita, né? Quer dizer, algumas respostas um pouco mais detalhadas, um pouco mais aprofundadas. Né? Bom, mas em relação às listas de autores, de livros, né? Por que eu sempre evito fazer essas listas? Bom, eu não faço listas por alguns motivos, tá? Então, assim, vejam, na minha vida inteira, ninguém nunca me deu uma lista. Tá? E pode até parecer incrível o que eu vou dizer a vocês, mas eu também nunca pedi. Tá? Bom, continuando. Tivemos aqui uma pequena interrupção. Né? Então vejam que
Eu também nunca pedi uma lista para ninguém. Ah? E vejam, assim, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas incríveis, né? Outro dia mesmo eu estava lembrando para um amigo que quando eu tinha aí 19, 20 anos, eu pude conhecer, por exemplo, o Paulo Duarte, né? O Paulo Duarte que tinha participado ativamente da Semana de 22, né? E na época eu me lembro que ele estava lançando as memórias dele, né, em vários volumes, né? E tinha lançado também um volume da correspondência dele com o Mário de Andrade. E o Paulo Duarte era uma figura combatente, né? Tinha inclusive sido exilado durante a ditadura Vargas, né? E conviveu de perto com o Menotti del Pica, com o Brecheret, bom, com diversos modernistas, né? Bom, eu não tive dúvida, eu fui na companhia telefônica na minha cidade, peguei uma lista telefônica de São Paulo, os mais jovens não sabem o que é isso, uma lista telefônica. Mas, enfim, procurei o nome dele, telefonei, me apresentei, né? Perguntei se eu poderia visitá-lo. E ele, com mais de 80 anos, me recebeu naquela maravilhosa biblioteca que ele tinha, né? Ele morava aí em 2 apartamentos aqui na região dos Jardins, em São Paulo. Ocupava aí um andar inteiro de um edifício. E um dos apartamentos era só a biblioteca dele. A biblioteca, inclusive, que ele, se não me falha a memória, deixou aí em testamento, com todo o arquivo dele, para a Unicamp, né? Porque ele era grande amigo do fundador da Unicamp, que foi o médico Zeferino Faz, né? Bom, eu fui recebido ali na biblioteca dele 2 vezes, passamos 2 tardes conversando longamente a respeito de vários assuntos, né? Mas eu jamais perguntei para ele o que eu deveria ou o que eu não deveria ler, né? E por quê? Né? Por quê? Por que eu nunca me interessei em pedir uma lista de livros, nem para o Paulo Duarte, nem para ninguém? Né? Por quê? Bom, por uma questão muito simples. Porque quem quer realizar, né, uma caminhada, um percurso intelectual, né, bom, essa pessoa, se ela é sincera no seu desejo de estudo, né, bom, ela, com absoluta certeza, ela não quer uma receita pronta, né? Ao contrário, quer dizer, ela quer investigar pela sua conta, ela quer exercer a sua curiosidade, ela quer o prazer da descoberta do conhecimento, né? Ela quer a alegria, né? A alegria insubstituível de fazer o seu próprio caminho, o seu próprio trajeto intelectual, né? Então, claro, é inevitável que a gente pegue aqui e ali com este ou aquele professor, este ou aquele intelectual, neste ou naquele livro, né? É inevitável que a gente vá se alimentando de certas referências bibliográficas importantes. Claro, né? E são livros que, inclusive, muitas vezes vão mudar completamente a nossa forma de pensar, né? Mas essa é a própria caminhada de quem quer estudar, né? Agora, nunca uma lista pronta, nunca um mapa do tesouro já ali prontinho para você seguir sem nenhuma surpresa e chegar lá no pote de ouro no fim do arco-íris, tá? Não, quer dizer, você precisa ter o prazer da descoberta, o prazer da investigação, o prazer da pesquisa, né? Quer dizer, sem esse amor, não há vida intelectual. Não há. O segundo motivo, né, pelo qual eu não faço listas, né, é porque
toda lista é necessariamente incompleta. Tá? E é incompleta por dois motivos. Dois motivos. Quer dizer, o autor da lista nunca sabe tudo. Tá? E nunca sabe tudo por quê? Porque ninguém sabe tudo. Tá? Ninguém sabe tudo. E as listas também são incompletas do ponto de vista do leitor, do pesquisador, do curioso. Por quê? Porque a lista é feita por outras pessoas, diferentes dele. Então a lista jamais vai contemplar tudo o que o leitor efetivamente deseja. Nunca vai contemplar exatamente, né, os interesses pessoais dele. Tá? Então é por isso que eu digo, essas listas, elas não passam de tapa-buracos. Tá? As listas são remendos, remendos. Tá? E digo mais, hein? Digo mais. Muitas dessas listas que correm por aí escondem motivos, né? Alguns até inconfessáveis. Né? Escondem até mesmo certos vícios, né? Escondem certos limites intelectuais. De maneira que essas listas não substituem a sua caminhada, não substituem a sua pesquisa, não substituem uma formação sólida. Tá? Agora, é claro que eu posso dar a vocês algumas dicas, tá? Posso dar algumas pistas, posso dar a vocês recomendações de como vocês podem montar as suas próprias listas, de acordo com os critérios, de acordo com os interesses pessoais de vocês, de acordo com as necessidades pessoais que vocês têm. Tá? Bom, então vejam só, vamos começar a falar sobre isso, né? Sobre como montar a própria lista de leitura. Então vejam só. É evidente que há pelo menos 4 autores que vão estar presentes em todas as listas que têm alguma seriedade. Tá? Quer dizer, há 4 nomes que são inegociáveis. Inegociáveis. Tá? Homero, Virgílio, Dante e Shakespeare. Então, assim, sobre esses 4, não tem nem conversa. Tá? E eu, inclusive, incluiria aí as grandes tragédias gregas de Sófocles, Eurípides e Ésquilo, né? Sem esquecer, claro, das comédias do Aristófanes, que são maravilhosas. Bom, então, estão vendo só? Quer dizer, já comecei a fazer uma lista. Né? E a ideia era não fazer uma lista. Né? Bom, mas acontece que esses nomes, é o que eu disse, esses nomes são inegociáveis, inegociáveis. Quer dizer, se alguém diz para você que você não precisa ler um desses nomes, bom, eu nem sei o que eu devo falar, né? Quer dizer, vocês têm que chegar para a pessoa e falar, olha, por favor, né? Vai lá conversar com o professor Rodrigo Gurgel, porque ele quer ter uma conversinha bem amigável com o senhor, tá? Ou com a senhora. Não, estou brincando, não falem para vir conversar comigo, não, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer, tá? Mas assim, então assim, esses nomes são inegociáveis, tá? Agora, o que é que vocês precisam fazer para ir além dessa listinha básica? Tá? Quer dizer, como é que vocês realizam a pesquisa de vocês?
Né? Bom, vocês têm que procurar boas histórias da literatura. Né? Todas as literaturas, no mundo inteiro, de todas as culturas, né? Todas as literaturas têm as suas histórias literárias. Né? E há, claro, obras que procuram aí dar conta, né, de toda a produção, né, literária. Então, o exemplo mais próximo da gente é a obra magnífica do Carpo, né, com a história da literatura ocidental. Quer dizer, ele não trata da história da literatura oriental. Né? Bom, e aqui no Brasil, quer dizer, aqui no Brasil nós também temos histórias da literatura brasileira, né? E a melhor de todas, como eu sempre digo, é a da Luciana Steganio Picchio. Né? Bom, então procurem boas histórias da literatura e pesquisem. Né? Não é para ler do começo ao fim, não, mas consultem os índices, consultem os capítulos. Né? Também procurem as enciclopédias. Né? Não, mas assim, vão se movendo, vão se movimentando, tendo como guia a curiosidade, meus caros. A curiosidade. Né? Então, por exemplo, ontem, né? Ontem aqui, no áudio de ontem, o que eu fiz? Eu não citei aqui trechos aí dos diários da Virginia Woolf? Então, quer dizer, o que uma pessoa curiosa faria? Né? O que uma pessoa que age como um intelectual de verdade, como um estudioso de verdade, né, faria? Quer dizer, concordando ou não com o que a Virginia fala a respeito do James Joyce, tá? Isso não importa. Agora, como é que o intelectual de verdade agiria? Bom, iria pesquisar a respeito da Virginia. Né? Iria descobrir o que ela escreveu, quais os seus livros principais. Né? Levaria aí 15, 20, 30 minutos lendo rapidamente na internet, né, análises aí a respeito dos principais livros dela, dos principais romances dela. Né? E escolheria lá um romance ou dois e colocaria na sua lista pessoal de leitura. Ah, é simples, percebem? É simples. E é assim que a gente precisa agir sempre, diante de cada nova referência que surge para nós. Ah? Então, assim, eu me coloco na posição de quem ouve aqui os meus áudios. Ah? O que eu teria feito ontem, quando eu ouvi a respeito da Virginia Woolf? Bom, eu imediatamente iria consultar a história da literatura ocidental do Carpo, e leria aí o trecho referente à Virgínia. Tá? Agora, mas qual é o cuidado que vocês precisam ter? Vejam, não leiam os autores de forma extensiva. Tá? Então, assim, é um erro querer dar conta sempre de tudo que um autor escreveu. Tá? Quer dizer, você faz isso, você tenta dar conta de tudo que um autor escreveu, se você já tem uma boa bagagem, né, e quer se tornar um especialista, tá, neste ou naquele autor. Né? Então vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Né? Vamos supor que você nunca leu Machado de Assis e você quer incluir o Machado na sua lista de leitura. Tá? Como é que você vai decidir o que é que você deve ler do Machado? Bom, você dá uma rápida pesquisada sobre ele na internet. Né? Consulta aí as histórias da literatura brasileira. Né? E o que você vai descobrir? Em meia hora de pesquisa, ou até menos. Né? Qual é a informação básica que está sempre lá? Né? Nas biografias do Machado. Né? Que os livros iniciais dele
ainda são muito influenciados pela estética romântica. E que a parte principal da obra machadiana começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Então, é claro que você vai privilegiar um ou dois romances dessa segunda fase. Né? E vai fazer o mesmo em relação aos contos do Machado. Né? Não vai ler todos os contos, não. Né? Ele tem contos incríveis, absolutamente geniais. Né? Mas o que você vai fazer? Você vai procurar alguma dessas antologias com os melhores contos dele, né? Que tem aí um monte, um monte. E começa por aí, e está ótimo. Né? Depois, quando você quiser se aprofundar no Machado, né? Se você quiser, então você lê tudo. Né? E vejam, esse é o comportamento que vocês precisam ter com todos os autores. Tá? Então vejam, tudo se resume a um mínimo de pesquisa, né? E, claro, uma boa dose de bom senso. Né? Quer dizer, não procurem esgotar a obra de um autor, mas leiam o que é realmente fundamental. Né? E à medida que vocês forem conhecendo os autores, né? E que vocês forem se identificando com A, B, C ou D, bom, aí vocês pegam esses e se aprofundam neles. Tá? Outra dica: não leiam a literatura em ordem cronológica. Tá? Eu acho leitura em ordem cronológica uma coisa completamente desinteressante. Completamente. Tá? Claro, algumas pessoas aí talvez se sintam mais seguras lendo em ordem cronológica. Né? E essa é uma característica aí que muda de pessoa para pessoa, mas eu sempre fugi dessas leituras aí todas organizadinhas, tá? Primeiro porque assim, é impossível dar conta de tudo em ordem cronológica. Né? Quer dizer, vocês vão chegar aos 100 anos de idade, bom, e não vão ter ultrapassado nem a idade média. Não é? Então, assim, é por isso que eu digo que a grande guia de vocês, né, é uma senhorinha muito idosa, né, mas muito respeitável e sem a qual a gente não vive, tá? E o nome dela é Curiosidade, tá? Agora, outra dica, né? É claro, é evidente que vocês não podem se basear apenas no gosto pessoal de vocês. É claro, é claro. Né? Então vamos supor que você aí gosta muito, né, de romances policiais. Tá ótimo, eu também gosto. Agora, você precisa ter consciência de que você nunca vai ter uma formação completa lendo só romances policiais, ainda que sejam os melhores, os mais geniais. Ah? Quer dizer, leia os romances policiais, claro, mas pensando que a sua formação intelectual precisa ser variada, né? E você precisa ter senso de equilíbrio. Né? E o que eu quero dizer com senso de equilíbrio? Bom, é claro que entre um romance aí do Raymond Chandler, por exemplo, que escreveu ótima literatura policial, tá? Entre um romance do Chandler e, sei lá eu, tá? A Montanha Mágica do Thomas Mann, bom, é evidente que o segundo é muito superior ao primeiro, tá? Então, movido pelo bom senso, né? Pelo senso de equilíbrio, né? Baseado nas pesquisas que você vai fazer,
A conclusão qual é? Claro, leia os dois, né? Mas dê preponderância, dê mais importância à obra do Thomas Mann, né? A não ser, claro, que você queira se tornar um especialista em literatura policial. Bom, aí é diferente, né? Outra dica importante. Não deixem de ler os autores da nossa língua. Quer dizer, e assim, vejam, os autores da nossa língua têm uma riqueza excepcional. Muitos deles têm. E não é só isso, quer dizer, você também não pode perder contato com a sua própria língua, porque ela é o meio de expressão, de comunicação principal que você tem. Quer dizer, é nessa língua que você se comunica, é nessa língua que você transmite conhecimento, né, para os seus filhos, é nessa língua que você troca informações com seus amigos, é nessa língua que você estuda, né, é nessa língua que você conversa todos os dias, né? Então, assim, não fiquem lendo só os grandes clássicos da literatura universal. Não, mas leiam também, né, os bons autores de Portugal e do Brasil. Né? Outra dica: façam um plano de leitura, uma lista pessoal que seja variada. Né? Variada em que sentido? Bom, ela precisa contemplar diferentes culturas, diferentes épocas e diferentes gêneros literários. Né? Quer dizer, não fiquem lendo só romances, mas leiam peças de teatro, leiam poesia, leiam aí coletâneas de cartas, leiam diários. Também não leiam só literatura ocidental, mas procurem conhecer outras culturas. Tá? Por exemplo, a literatura japonesa é riquíssima. Tá? Riquíssima. Tem ótimos autores. E não leiam livros de uma só época. Não, mas assim, viajem no tempo. Viajem pelos séculos. Né? Saltem de um século para o outro e vão lendo, vão mesclando, né, diferentes estilos, diferentes modos de ver a vida, de compreender a realidade e de entender a própria literatura. Tá? Aliás, dentro dessa questão das épocas, né, quer dizer, uma outra dica, quer dizer, pelo amor de Deus, não fiquem lendo só autores contemporâneos, né? Quer dizer, como tanta gente faz hoje aqui no Brasil. Né? Não troquem as obras consagradas há séculos. Né? Não troquem essas obras pelo garoto que lançou aí 2 livrinhos agora e ainda está cheirando a coelho. Tá? Então, assim, claro, se você for um crítico literário, né, meu companheiro de desgraça, então você vai ter de perder tempo, né? Com esses 99,9% de autores contemporâneos que em 10 anos ou menos, estarão completamente esquecidos. Tá? E essa é a regra do sistema literário, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá? Então, assim, quer dizer, se esse não é o dever de casa que vocês têm, né? Que sei lá, eu, de repente, a professora na faculdade de letras mandou vocês passarem um ano só lendo literatura contemporânea e abandonar o Shakespeare, né? Então, assim, se esse não é o caso de vocês, então, pelo amor de Deus, né? Leiam ali uma ou outra coisa que ganhou algum prêmio, que por algum motivo chamou a atenção de vocês, né? Mas
cuidem com carinho, né, da, 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 da formação intelectual de vocês e vão ler o que realmente é importante, né, o que realmente é essencial. Tá? E mais uma dica, mais uma dica. Tá? Quer dizer, parem de continuar achando que as listas prontas são a salvação da vida intelectual de vocês. Tá? Mas assim, assumam uma posição diferente. Tá? Passem a duvidar das listas. Tá? Há listas ótimas, com certeza. Tá? Mas assim, mas você precisa olhar para cada lista e pensar assim, bom, onde é que está a lacuna desta lista? O que é que está faltando aqui? O que é que foi esquecido aqui? Que autor aqui foi subestimado ou superestimado nesta lista? Essa é a primeira pergunta que você faz diante de uma lista pronta. E a segunda pergunta, como eu posso completar esta lista? Ou o que eu posso eliminar dela? Tá certo, meus caros? Então, assim, esse é o caminho de quem realmente quer estudar, de quem realmente quer se tornar um leitor maduro, experiente. Tá bom? Desculpem aí se eu falei demais hoje. Um abração para vocês, um bom final de semana e segunda-feira estamos aqui de volta, se Deus quiser. Tudo de bom, meus caros.